Boa noite, amigos. Que a paz no sublime peregrino envolva os nossos corações, hoje e sempre. Cá estamos nós, novamente, para abordarmos o último grupo de parábolas pela divisão que eu fiz, que é voltada ao meio rural. Assim como para cada público um tipo específico de parábolas, de ensinamentos, nós fizemos essa divisão também ficasse um pouco mais fácil por grupo de parábolas vocês conseguirem visualizar algumas daquelas que eu selecionei. A primeira delas é a parábola do semeador. Lembrando que ao final de cada uma delas, a Nívia abrirá para eventuais perguntas, eventuais dúvidas. Assim vocês não ficam com uma dúvida até o final da apresentação. Tudo bem? Tudo bem, Nívia? Tudo bem, Ricardo. Nívia? Tudo certo. Não responda a hora. A parábola do semeador essa que nós, pelo texto do Evangelho de Mateus, um homem saiu a semear e jogando as suas sementes na beira da estrada, num solo contínuo à faixa de trânsito. Depois ele jogou numa superfície onde tinham muitas pedras, depois numa outra onde havia também uma terra de boa qualidade e, por último, uma terra que seria a ideal. Na primeira lançada de sementes, aquele sol perdeu essa semente e as aves do céu a levaram embora. O segundo solo era muito pedregoso, as sementes germinaram, porém o sol, muito intenso, fez com que elas se queimassem porque tinham pouca raiz. O terceiro solo, as sementes germinaram, porém os espinhos bloquearam o seu crescimento, o seu acesso à luz na integridade. E, por fim, o quarto solo recebeu as sementes e germinou e frutificaram 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Ou seja, cada semente germinou mais 30 espigas, 60, 90, 100, coisa que nós vamos trabalhar logo mais. Naquela época, o plantio se efetuava de duas maneiras. O semeador passava jogando as sementes e depois passava o arado, ou passava o arado e jogava as sementes. Havia essas duas formas de se semear. Muito bem, pelo que a gente colocou, quem são o semeador, quem são os solos? Semeador é Jesus e qualquer um que colocar a palavra do Evangelho para outras pessoas. Nesse instante, eu sou um semeador. Uma qualidade assim indiscutível, mas eu estou colocando sementes para vocês e para mim mesmo também. Os solos são os tipos de pessoas que nós encontramos. Vários defeitos nós temos nesta parábola, porque o que é aquele solo primeiro? São as pessoas que recebem as sementes do Evangelho e não se preocupam muito com elas e elas se perdem. Essa figura, as aves do céu, é muito interessante, porque na Gênesis também apresenta-se isso, quando é citada a criação do mundo e criou-se as aves do céu. Lógico que é um pleonasmo hoje, mas é assim que está no texto bíblico. O segundo, que mostra uma terra que germinou, porém tinha pouca raiz, são aquelas pessoas de entusiasmo prematuro, pessoas que recebem os ensinamentos do Evangelho aí nos trabalhos da Casa dos Humildes, recebem a palestra, recebem o passe, se sentem melhores e depois saem na livraria, já compram algum livro da codificação e saem felizes da vida, frequentam a casa mais 2 semanas e não voltam mais.
A falta de coragem, a falta de compromisso, aquelas pessoas que recebem o Evangelho nos seus corações, se empenham em fazer com que ele realmente seja uma norma de conduta, porém, com os obstáculos naturais da vida, essas pessoas desistem. Falta coragem moral, de enfrentar as dificuldades. Muitas pessoas aqui imaginam, quando entram na doutrina, elas ficam livres de problemas. Pelo contrário, quando nós entramos na doutrina, os nossos conhecimentos se ampliam, a nossa capacidade de suportar as dificuldades aumenta, então nós vamos ajustando os compromissos que trouxemos do passado. Então, é um engano pensar que só por se tornar espírita ou frequentador de uma casa, todos os problemas desaparecerão. Não é isso que acontece. Evidente que há outros defeitos desses solos que qualquer um de vocês poderia complementar esta lista. Nós não pretendemos, com esta meia dúzia de exemplos, tornar essa lista completa. Então, vocês podem descobrir mais alguns aí, que são os comportamentos das pessoas ao longo da vida. Nós poderemos ter estado em encarnações anteriores em qualquer um desses tipos de solo. Aliás, como dizia um amigo meu, já desencarnado, o espírita é a raspa do tacho. Onde ele não conseguiu aprender em qualquer uma das religiões, em encarnações anteriores e até nessa, ele entra para a doutrina onde é tudo claro, as coisas estão abertas, disponíveis, né? Hoje em dia baixa-se na internet, sem qualquer ritual, sem qualquer hierarquia. A casa tem aí as suas diretorias para organizar o trabalho, mas não existe a hierarquia de se chamar alguém por ser superior. Então, dentro da doutrina, as coisas são muito fáceis, claras, abertas. E é por isso que, como ele dizia, né, quem não conseguiu se encontrar no caminho para Jesus nas outras religiões, no Espiritismo, com certeza encontrará, dada essa transparência de ensinamentos. As virtudes que nós temos evidentes são a do solo, essa coragem, a determinação, a autoaceitação, ou seja, a coragem de enfrentar-se, de buscar dentro de si as forças necessárias, inclusive de domar aquele ser inferior que temos dentro de nós ainda. Nós não iremos destruí-lo, pelo contrário, iremos construir o homem novo, como Paulo dizia. Quando nós firmamos um compromisso de frequentar uma casa espírita, por exemplo, a Casa dos Humildes, precisamos ter muita determinação, porque todos os obstáculos do mundo parece que vão aparecer. É o clima, ou é um parente que vem de longe, ou é um mal-estar passageiro nosso, ou de algum parente, e por aí vai. Entendendo também que nós precisamos, quando conhecemos o Evangelho do Mestre, trabalharmos a autoaceitação. Essa autoaceitação requer o seguinte: eu estou me conhecendo, e ao me conhecer, eu descubro uma série de, vamos assim dizer, vícios morais, uma série de defeitos que eu não imaginava que eu tivesse. Mas eu tenho que me aceitar, o que não é aceitar essa situação como perene. Eu vou transformar este homem velho num homem novo. Eu vou fazer com que todas aquelas coisas que eu entendo que estão em desacordo com o Evangelho sejam suprimidas. O meu passado, ele já foi construído. Eu tenho que construir um novo futuro com bases diferentes daquelas em que até então eu vinha trabalhando. Quais os ensinamentos que nós temos aí? O semeador espalha as sementes em qualquer tipo de solo.
Há pessoas que só falam para espíritas, só falam para católicos, só falam para evangélicos. Isso não é o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos mostrou é o seguinte: ele espalha as sementes de acordo com o momento em que ele está passando, não se preocupa em escolher o público, fala para quem quiser ouvir. Ou seja, todos nós recebemos esta semente. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, as 905, é muito interessante. Ela está vinculada diretamente nesse terceiro ensinamento, que cada um deve cuidar da semente que recebeu. A pergunta 905, Kardec indaga ao Espírito da Verdade se aqueles homens filósofos e cientistas que produziram belos textos que influenciaram positivamente as outras pessoas, se eles têm algum mérito, porque apesar de produzir tudo isso, eles não praticaram. E a resposta do Espírito da Verdade, eu vou ler para vocês, é a seguinte: a moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Quer dizer, quando eu falo, eu estou passando um ensinamento, quando eu produzo um texto, quando eu faço algo dentro da doutrina, eu não sou simplesmente um expositor, um papagaio. Eu tenho de procurar ao máximo seguir aqueles ensinamentos que eu mesmo coloquei, muito embora não tenham sido meus, como é o caso do Evangelho, o caso do Livro dos Espíritos. Mas eu serei responsável por aquilo que eu falar e não fizer. Então, qualquer um de nós que estiver falando sobre o Evangelho do Mestre terá a sua responsabilidade aumentada, porque ele deverá tentar, ao menos, seguir aquilo que ele está dizendo que o Mestre nos ensinou. Vocês se lembram que quando o último solo recebeu as sementes, a porcentagem de retorno era de 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Ou seja, cada um de nós, cada um de vocês aqui, aí, né, em Karnashid, recebem os ensinamentos, cada uma das pessoas que já conheceu o Evangelho do Mestre recebe um ensinamento, porém, ele responde de uma maneira diversa, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu comprometimento com a reforma íntima e também de acordo com a sua vontade naquele momento de responder e de se modificar. Uma coisa curiosa quando se fala do semeador, é um aspecto que poucos se lembram, que exatamente são as asperezas dos terrenos por onde passa o semeador. Eu estou aqui confortavelmente na minha casa, num lugar muito gostoso do estado de São Paulo, é uma área mais de campo, mais rural, combinando até com a parábola de hoje, né, o grupo de parábolas, mas nós tivemos, como não podia deixar de ser, umas dificuldades em fazer com que essa apresentação fosse vista da maneira com que ela deve ser vista por vocês. Então, sempre o semeador tem alguns obstáculos a vencer. Me recordo agora de uma passagem de Divaldo Pereira Franco, em que ele estava fazendo a sua apresentação, ele sempre a faz em uma tribuna, e quando ele está se aproximando da tribuna, ele comenta com alguém do lado: puxa, como é difícil ser médium. Ou seja, o assédio, né, das forças inferiores sobre ele naquele instante era tremendo. Atrapalhar a exposição do Carlos Machado é uma coisa simples e de pouca reflexão. Agora, imaginem do Divaldo ou do Chico quando encarnado, né? São milhares de pessoas presentes e outras assistindo por videoconferência. Então, se o plano espiritual inferior puder atrapalhar, ele o fará, para que a mensagem de Jesus ela não vá para mais pessoas. É assim que funciona do outro lado, não é verdade?
Agora eu abro, Lívia, se tem alguém para perguntar alguma coisa. Carlos, eu não recebi nenhuma mensagem. Não? Então vamos em frente. Falaremos agora do trigo e do joio. Eu tenho um vídeo e eu passei até para a Nívia, porque é o seguinte, ele é muito interessante, depois a Nívia mostra para vocês, eu não consegui apresentar porque não tem som, mas mostra a diferença do trigo e do joio, e ela só vai ser produzida, essa diferença só vai aparecer quando o agricultor macera as duas espigas. Antes de fazer isso, elas são idênticas. E o que essa parábola nos traz? Que um agricultor mandou que os seus trabalhadores plantassem o trigo. E depois eles foram verificar como é que estava essa plantação e viram que aparecia o joio. E eles perguntam então o que aconteceu, se eles não tinham plantado. E o senhor da propriedade disse que foi um inimigo que à noite plantou. Então, seus empregados disseram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar este joio. Ele diz, não, agora não é a hora. Depois sim, nós iremos arrancá-lo e jogá-lo ao fogo. Por que ele não quis arrancar, né, naquele instante? O trigo e o joio são os nossos defeitos e as nossas virtudes. Quando nós descobrimos isso? Quando é que nós iremos perceber que temos algumas virtudes a serem conquistadas, que são os nossos defeitos, e quando nós percebemos virtudes em nós? Muitas vezes alguém pode dizer, mas as virtudes que eu possuo, eu as conheço. Há muitas coisas dentro de nós que somente quando nos defrontamos diante de uma situação onde serão testadas algumas coisas que nós temos, iremos descobrir as virtudes latentes dentro de nós. Então, existe um momento da colheita, ou seja, como se fala, né? Separar o joio do trigo. Eu vou separar aquilo que é importante para a minha vida e aquilo que apenas atrapalha. Esse momento da colheita é individual. Cada um de nós tem o seu momento, cada um tem a hora de perceber que deve mudar. Muitas pessoas sabem que são impacientes, que são irritadiças, que são ciumentas, invejosas, todos aqueles defeitos, né, que nós conhecemos, egoístas, prepotentes. Porém, o controle disso tem um momento certo de acontecer. E por que eu falo controle? Porque o defeito, se nós conseguirmos controlá-lo, pelo menos um deles, já teremos ganho a encarnação. É muito difícil tirar um defeito dentro de nós. Nós podemos administrá-lo e cuidar para que ele não tenha presença tão forte, mas precisa assim muito e muito trabalho e algumas encarnações para tirar esses defeitos. Por exemplo, a prepotência, ela vem de onde? Ela vem de encarnações onde nós tínhamos o poder, ou como generais, ou como do clero, né, bispos, cardeais, mandávamos e desfazíamos das pessoas. Bom, nós encarnamos agora sem ser general, porém, a prepotência ela continua existindo. E nos defrontamos com situações em que nós seremos colocados à prova até quando nós conseguimos controlar esse defeito. Então, o momento da colheita ninguém irá determinar a não ser nós mesmos. Dois aspectos devem ser considerados. No âmbito particular de cada uma das pessoas, os defeitos que nós possuímos e uma análise que devemos fazer no silêncio dos nossos corações. Aquela análise em que eu reflito depois de um dia ou depois de uma semana, no silêncio da minha casa, escondidinho, um cômodo mais tranquilo, e eu reflito sobre o que aconteceu da semana passada até hoje.
e vou descobrir as minhas reações e pensar sobre essas reações. Por que eu reagi daquele jeito? A pessoa me falou alguma coisa e eu me desequilibrei, dei uma resposta atravessada. Por que isso? Não, porque ela foi deselegante, né? Mas isso não justifica que eu tenha perdido o equilíbrio. Ou seja, qual foi o defeito que, em algum momento, pôs a mãozinha para fora e foi chamado? Qual foi esse defeito? Somente uma autoanálise é que pode fabricar a solução para isso. Quando nós identificamos o defeito, ou seja, sabemos do problema, metade dele já está resolvido. Eu identifiquei o inimigo. Este é o inimigo da parábola. Quem é que planta essas coisas? Como diz no texto bíblico, nós somos criados simples e ignorantes. Muito bem. Então, o mal, quem é que criou? Logicamente, não o Pai, mas cada um de nós. Mas como é que eu criei esse mal? Por opções que nós fazemos em nossa vida. Por exemplo, se eu como demais, se eu me empanturro com alimentos gordurosos, eu vou ter uma série de problemas de saúde, do coração, de úlceras e tudo mais. Se eu tenho uma alimentação mais regrada, é evidente que não tenho esses reflexos. Então, eu crio para o meu universo interior uma série de dificuldades. Há situações em que duas pessoas, e hoje em dia isso é muito comum, né, nos grupos de mídias sociais, a pessoa começa a colocar os seus pontos de vista, o outro discorda, porque, né, todos temos a nossa opinião, e a partir desse instante começa uma guerra, e nós nos exaltamos, a nossa pressão sobe, e damos muro na mesa, a pessoa está distante, não está percebendo isso, e ela agride do mesmo jeito, e eu crio um mal-estar para mim mesmo, sem qualquer necessidade. Então, nós plantamos dentro de nós mesmos a desarmonia. É lógico que viver totalmente equilibrado ainda é muito difícil, mas há muitas situações em que nós podemos, com certeza, evitar maiores problemas. E no âmbito geral, teremos a seleção natural, ela já está se processando. Como nós sabemos, essa pandemia ela não veio simplesmente para que usássemos máscaras. Ela tem um efeito muito maior na sociedade e na humanidade terrena, porque a humanidade são todos os globos habitados pelos homens. Então, dentro do nosso mundo, no nosso pequeno globo azul, está sendo feita uma seleção natural que está muito de acordo com os textos do Apocalipse, que mostra que haverá esse selecionamento para passarmos do atual estágio de expiação e provas para o de regeneração. Segundo o Divaldo, aí, né, pode-se ver de onde ele tirou isso, adentramos a esse estágio de regeneração em 2011, portanto, 9 anos atrás. O processo de sedimentação nesse estágio deverá demorar mais uns 120 anos, 130 anos aproximadamente. Nenhum de nós estará aqui, pelo menos com esse corpo, não é verdade? Então, a seleção natural do trigo e do joio também se faz em termos globais, em termos da nossa sociedade. Quem seleciona quem fica e quem vai, né? Como se diz. Só lembrando que o desencarne, seja pelo Covid-19 ou por qualquer outra razão, não significa que aquela pessoa, então, vai ser expurgada do planeta Terra. Às vezes ela foi retirada deste cenário, deste palco de sofrimentos, de dores, e reencarnará na Terra em momento melhor, em momento mais feliz. Mas há aqueles que são realmente retirados para habitarem outros mundos, como dizia o Criador na casa, como dizia Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Então vão para mundos mais compatíveis com seu grau evolutivo, principalmente com seus sentimentos, que é isso que manda na seleção natural. Se não houvesse o joio, como é que nós iríamos descobrir o trigo? Ou seja, se nós não nos defrontássemos com situações em que as pessoas discordam do nosso ponto de vista, que as pessoas nos atacam
Como nós descobriríamos a nossa fé, a nossa humildade, a nossa coragem moral, a nossa paciência? Porque se vivêssemos no alto de uma montanha, né, rezando todo dia, ótimo, né? E depois íamos comer alguma coisa que alguém iria servir, depois tomaríamos o nosso banho e repousaríamos, esse é o melhor dos mundos, né? Na internet, há algum tempo atrás, algum tempo, melhor dizendo, saiu uma informação que descobriram o homem mais feliz do mundo. Essas coisas de norte-americano, eles fazem umas pesquisas e descobriram o homem mais feliz do mundo. Ele vivia isolado, né, quase que num mosteiro ou num pequeno mosteiro, não tinha acesso à internet, não tinha que pagar contas, não sabia o que era WhatsApp, Zoom, Google Meeting, nada disso. Ele vivia em contemplação, em preces, diziam então que era o mais feliz dos homens. É evidente, né? Ele tinha a mesa, a cama, ele tinha onde dormir, tudo lhe era proporcionado, ele se absteve de uma série de outras coisas, né? Dominou os seus instintos carnais e viveu na tranquilidade. Então, será que esse é o mais feliz? Será que podemos evoluir numa condição dessa? Eu creio que é um pouco difícil, não é verdade? Os ensinamentos que nós temos dessa parábola. A vigilância. Mas é vigiar o quê, não é? Vigiar o outro ou a nós mesmos. É aquilo que o mestre sempre falava do orai e vigiai. Orai e vigiai contra o quê? Contra o orgulho, o melindre, o próprio desânimo. Muitas vezes nós nos defrontamos com situações difíceis na nossa vida e desanimamos. Principalmente quando nós descobrimos algum joio na nossa personalidade. E ao nos defrontarmos com esse joio, aí sim nós desanimamos da tarefa de reformulação interior. Lembrando que essa tarefa cabe a cada um de nós, é individual. Certo que outros poderão ajudar, mas nós mesmos é que teremos que subir a escada de Jacó em termos evolutivos. A evolução é uma escada, não um elevador. Escolhemos uma sintonia ao longo da vida. E, evidente que poderemos escolher o plano espiritual superior ou o plano espiritual inferior, conforme está na tela. Feita essa escolha, iremos colher os frutos desta escolha. Durante muito tempo, nós escolhemos o plano espiritual inferior na nossa vivência diária, né? Nós cultivávamos uma série de vícios, uma série de defeitos morais, e depois, conscientes de que teríamos que mudar, nós passamos a ver as coisas de um outro modo, então mudamos a sintonia para uma sintonia com o plano espiritual superior. Vale dizer que essa decisão ela não está ainda sedimentada. Periodicamente a gente volta aos nossos hábitos, por exemplo, da maledicência, né? da prepotência, mas aquele sino já bate nas nossas cabeças e retornamos então para posições melhores, né? Mais de acordo com os ensinamentos evangélicos. Lívia, será que alguém tem alguma pergunta? Dá não, Carlos. Ninguém está a entender algo, então é possível. Eu vejo pessoas anotarem, mas ninguém diz nada, está tudo certo. Tá bom. Depois eu vou fazer uma chamada oral. Certo, Ana? Ah, peraí que alguém se pronunciou. Fiz aqui em casa. Chega ali. Vou fazer uma chamada oral. Oi, dona. Chega aqui à frente do computador. Só vou dizer que você vai aparecer no vídeo, tá? Aonde? Mesmo aí, só pode falar que ele está te ouvindo. Tá. Uma coisa, você falou que nós temos o trigo e o joio, né? Na nossa personalidade, né? E as pessoas com que a gente convive também, logicamente, tem um trigo e um joio na personalidade delas, né? E aí, quando a gente vai vendo isso, cada um num determinado estágio, que é diferente, né?
e a gente que já tem esse conhecimento da reencarnação, da vida espiritual, como é que a gente, sei lá, qual o conceito da esperança que a gente tem, porque parece que a separação vai ser definitiva, É. entendeu? Nada é definitivo a não ser o nosso compromisso de evoluir. Muitas vezes nós imaginamos que, diante de uma grande dificuldade, nós não conseguiremos transpor. Diante de uma separação, por exemplo, de um ente querido, nós não conseguiremos suplantar essa dor. Acontece o seguinte: o que Jesus falou quando disse entre nós? Né? Tem uma parábola que eu vou falar mais para frente da ovelha desgarrada. Ela mostra bem, e só dar uma pincelada, ela mostra bem que nenhum de nós vai se perder. Ou seja, quantas encarnações nós já vivemos? Quantas encarnações nós já nos defrontamos com nós mesmos? E são inumeráveis. Hoje nós podemos dizer que evoluímos, com certeza. Antigamente, só o fato de discordar de alguém já era motivo para cada um puxar a sua faca, o seu revólver e já matar o outro, só por uma simples discórdia. Hoje em dia, pode até ir às vias de fato, pode agredir, mas no mais das vezes fica por aí. A discordância hoje é muito mais suave do que era antigamente. Isso é uma evolução. Acontece que a evolução se em milímetros. Nós não temos um marco, a não ser que registremos, né, isso ao longo de nossa vida, os nossos defeitos, as nossas vitórias, nós não temos um marco de referência. Se nós fizermos um apontamento ao final de cada semana de como é que nós estamos, com certeza nós iremos descobrir que mudamos. Evidentemente, quando assumimos o compromisso efetivo da mudança. Então, é uma coisa que jamais podemos perder a esperança, porque é difícil a evolução. A evolução é uma coisa que se processa como a natureza, de forma gradual. Só complementando, não há velocidade, há ritmo. Não é que nós iremos evoluir mais rapidamente do que o outro. Não. Acontece que nós temos de manter um ritmo de evolução, uma constância da prática do bem, uma constância da autoanálise e da mudança. Consegui esclarecer ou confundir mais você? Tá tudo bem, cara. Ok. Vamos seguindo então para a próxima parábola, que é da figueira estéril. Nessa parábola do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 6 a 9, ele mostra que um homem mandou o seu hortelão é que cuida, né, seria o nosso jardineiro hoje, modestamente chamando. E esse senhor mandou cortar uma figueira que ela era estéril, não produzia coisa alguma. E toda vez eu olhava para a figueira, e na época dos frutos, evidente, e não encontrava nada. Ele falou, bom, corta essa árvore porque ele só está ocupando espaço aqui no jardim. O hortelão, então, disse, vamos fazer o seguinte, me dê um tempo, eu vou cuidar desta figueira e depois desse tempo, se realmente ela não responder aos meus cuidados, eu a cortarei. O dono da propriedade falou, muito bem, você tem esse tempo, vamos dizer aí, 1 ano, para cuidar dela. Se der certo, nós vamos mantê-la. Se não der certo, nós iremos eliminá-la. Tudo bem? Tudo bem. E aí, então, o nosso hortelão, ele fez o seguinte, ele pegou, abriu a cova em volta da figueira, limpou, revolveu a terra, adubou, tirou as pragas que estavam no tronco desta figueira. A figueira, vocês devem conhecer, é uma árvore de porte enorme, porte grande mesmo. Ela fica, né, com um tronco que às vezes alguns homens não conseguem dar a volta nela. E ele foi limpando, aguando, regando periodicamente, né, 2 vezes por dia, e a figueira
Ao final de um ano, passaram-se as estações do inverno e da primavera, chegando no outono, ela produziu os frutos. Então, ela foi mantida naquele terreno que o proprietário ficou muito feliz com aqueles cuidados. Quais as virtudes que nós temos nisso, meus amigos? A paciência. Exatamente este ponto que eu falei um pouco antes, respondendo à indagação da colega. Devemos ter paciência conosco mesmos, né? Além de ter paciência com os outros, que já é difícil, vamos ter paciência conosco mesmos. É uma tarefa dupla. Por quê? Porque iremos cair quantas vezes no dia? Várias vezes. O outro também cai. Então, quando eu aceito o jeito, o modo de viver do outro, eu começo a perceber que ele é muito semelhante ao meu. Primeiramente, eu tenho que me aceitar e ser paciente como a criança é. Ela cai, levanta-se, porque ela é perseverante, e segue. Não é assim? Senão, não estaríamos andando como andamos hoje. Nós não lembramos disso, mas muitas vezes nós caímos quando estávamos aprendendo a andar. Na senda espiritual é a mesma coisa. Nós iremos cair muitas vezes. Eu conheci uma pessoa, hoje ela voltou para a doutrina, não que a doutrina seja coisa assim, a única salvação do mundo, não é nada disso. Mas ela, num determinado momento, ela se desentendeu com o espiritismo, pegou todos os seus livros espíritas, doou, e passou alguns anos longe da doutrina e voltou até com mais coragem, com mais energia, comprou outros livros e hoje dá palestras em vários lugares, usando também essas ferramentas de comunicação digital, fazendo com que, então, aquele passado já foi suplantado. A parábola nos mostra também a questão da vigilância. Lembra-se do orar e vigiar? Nós temos que vigiar a nós mesmos para não incorrermos naquele ditado que a porca lavada, desculpem, volta à lama. Se eu já consegui mudar uma disposição interior, essa mudança é como uma casca de gelo, das forminhas que pomos no refrigerador. Na superfície ela está firme, mas embaixo ainda há água líquida. Com esta vigilância, nós temos que exercer conosco mesmos para que não caiamos de novo nos mesmos erros. E é isso que o hortelão fez. Ele vigiou para que a planta não sofresse o ataque das pragas, fosse convenientemente tratada, vigiando para que ela crescesse com segurança, com vigor. Os defeitos que nós apresentamos nessa parábola, a impaciência do dono da propriedade. E às vezes nós somos impacientes conosco mesmos. Puxa vida, eu já deveria ter superado esse defeito. Pois é, talvez até já devesse ter superado, mas não superou. Então é uma questão de insistir novamente, mas sempre com a esperança de que vamos vencer. Iremos. Tenho absoluta certeza disso. Nós conseguiremos. Não a eliminação, mas sim um controle. Lógico que há um grau de suportabilidade que varia de acordo com a pessoa. Emmanuel nos ensina isso. Cada um de nós tem um grau de suportabilidade diante de uma situação. Então, às vezes, nós iremos passar por situações em que ficaremos defrontados com aquele velho defeito, ele mostrará as garras, e aí não haverá como. A intolerância. Sei que essa árvore não dê frutos. Mito que uma pessoa, até hoje, que conhece, por exemplo, a doutrina, ela haja dessa maneira. Um dirigente espírita não admite que um trabalhador erre na condução dos trabalhos, que ele esteja atrasado, que ele qualquer deslize. E o trabalhador não admite que o dirigente também tem algumas falhas. Essa intolerância que hoje dentro de nós ela é muito comum, em grau elevado, é um defeito grave que precisa ser controlado. Nós temos de aprender a tolerar um pouco mais
a nós mesmos e ao semelhante. Quais são os ensinamentos que nós temos nesta parábola, meus amigos? Não desanimar da prática do bem. Por mais que possa parecer, nós, muitas vezes, diante de tantos fracassos na colheita que nós imaginávamos ter e não obtemos nada, como o dono da propriedade queria ter os figos e não os tinha, nós desanimamos de praticar as virtudes que o Mestre nos ensinou. Não desanimemos. Há uma história que ocorreu numa das penitenciárias de São Paulo, em que havia um espírita que ia fazer os seus ensinamentos, a sua pregação na cadeia, e para ele, então, conseguir entrar, ele se intitulou de capelão espírita. Então, eles deixaram entrar. E ele ia, para quem quisesse ouvir, né, como semeador da parábola, ele ia explicando, à luz da doutrina, os conceitos do Evangelho. E o tempo passou, ele teve aí muitas pessoas que o procuravam, e ele estava muito feliz, muito contente. Houve uma fuga em massa, uma rebelião e uma fuga em massa da penitenciária. Ele, depois que as coisas assentaram, ele foi lá para ver quem é que tinha ainda permanecido e ficou surpreso que apenas um daqueles que o ouvia continuou na cela. Quando os guardas conseguiram dominar a rebelião e foram de cela em cela, eles o encontraram lá quieto, né, sentado na cama, e eles perguntaram: por que você não fugiu? E o homem respondeu: eu aprendi com o capelão espírita que eu tenho um compromisso com a sociedade. Se eu quebrei esta lei, e se eu não seguir os ensinamentos de Deus, eu tenho que responder por isso e aprender a me conduzir melhor. Quando o capelão soube desta história, ele disse: bom, então eu estou no caminho certo. Vejam, um apenas, mas esse fez a diferença. Ou seja, não desanimemos de praticar o bem. Com certeza nós teremos uma colheita. Pode ser que no primeiro momento ela não seja farta, mas com certeza ela será compensadora. Devemos tratar as pessoas como gostaríamos que elas fossem, e não como elas são. Sempre num degrau um pouco acima. Então, se uma pessoa é grosseira no trato, tratamos bem. Pelo exemplo nosso, ela vai se modificando, porque não adianta discurso, né? Nós sabemos, nós temos que mostrar. Então, a melhor maneira de mostrar um ensinamento é fazendo com que sejamos daquela maneira, exemplificando. Há um ditado hindu que diz o seguinte: trate o mineral como um vegetal, o vegetal como um animal, o animal como o homem. E o homem, meus amigos, como deveria ser tratado? Pergunta. Como deveríamos tratar o homem? Uai, como gostaríamos de ser tratados. Não. Alguém. Como homem. Tinha que alguém falar. Como anjo. Como anjo. Ah, como anjo. Exatamente. Então, nós deveremos tratar dentro daquilo que eu falei. Tratar o mineral como um vegetal, vegetal como um animal, num grau acima. O animal como um homem, eu tenho que tratar o homem como um anjo. Ou seja, aquele ser já destituído dos defeitos e dos vícios morais que nos acompanham. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parábola, meus amigos? Vem, Cláudio. Tem, não foi vir o braço para levantar, não, Carlinhos. Ninguém quer saber nada. Tá bom. O que foi? Não tem. Acho que eu tenho sim. Vamos falar de uma outra parábola.
dos obreiros da vinha. Essa parábola é interessante porque temos vários aspectos nela e vamos tratar. O que essa parábola nos mostra? Que um certo senhor tinha uma propriedade e ele precisava de trabalhadores para cultivarem a sua vinha. Então ele vai a várias horas do dia buscando trabalhadores para que fizessem o serviço. E no final, praticamente, né, da jornada efetiva, na 11ª hora, ele encontra alguns trabalhadores na praça e pergunta o que vocês fazem aí que não estão trabalhando. Eles disseram, olha, ninguém nos assalariou, pois então ide à minha vinha, vocês estão contratados por um dinheiro. E ele repetiu o mesmo valor para todos os outros trabalhadores. Ao final do período em que o trabalho, né, tinha que ser executado, ele falou para o seu capataz, agora chame os trabalhadores, começando pelos últimos, e pague-lhes o salário combinado. Então, aqueles que entraram na 11ª hora, trabalharam menos, receberam um dinheiro. Aí os outros começaram a murmurar e falaram, puxa, nós enfrentamos o calor do sol, a agrura do trabalho duro e vamos receber o mesmo dinheiro? E esse senhor diz, vocês estão reclamando, não sei por quê, afinal de contas, o que eu combinei com vocês eu estou pagando. Ou eu não tenho o poder de usar o meu dinheiro como eu quero usar. E dispensou a todos eles, cada um levando o mesmo dinheiro. Vamos olhar um lado positivo desta parábola, que são as virtudes. Hoje em dia, essas virtudes são um pouco raras. A disponibilidade para o trabalho e quando as pessoas se dispõem ao trabalho, o compromisso de efetivamente executá-lo. Não sei se na Casa dos Humildes ocorre isso, mas nos centros que eu dou aulas, faço as minhas palestras, ajudei inclusive alguns a serem construídos, né, edificados, né, espiritualmente falando, né, com as suas rotinas e atendimentos. O que se verifica é que muitas pessoas querem, começam a trabalhar, se engajam e ao longo do tempo elas vão saindo. Igual. Igual, né? É igual. Era como não fosse fazer. Então, não é uma questão de nacionalidade, é questão do ser humano, não é? Por isso cá estamos nós, nesse planeta, já chamado de Vale de Lágrimas, porque ainda precisamos aprender algumas coisas. E a virtude de compromisso é uma delas. Às vezes, quando a pessoa entra na doutrina, ela vê aquele mundo maravilhoso e ela acha todas as respostas que ela queria, ela abraça todas as tarefas. Quem poderia ficar na recepção? Eu. Quem poderia fazer a apresentação? Eu. Quem poderia distribuir as mensagens? Eu. Quer fazer tudo. Passa um tempo, ela vê que aquelas bolas, né, como o circo, né, que o sujeito fica com aquelas bolas, elas começam a pesar nas suas mãos, ela vai soltando e a casa se ressente, que aquele trabalhador deixa de executar as suas tarefas. Então, o compromisso e a disponibilidade daqueles trabalhadores da 11ª hora, que somos nós, tem que ser levados em conta. Nós somos os trabalhadores da 11ª hora. Não é que sendo apocalíptico, mas nós temos pouquíssimo tempo para efetuarmos uma mudança de curso das nossas vidas. Pouquíssimo tempo. Quando eu falo pouco tempo, não é questão de 20, 30 anos, não. Nós temos pouco tempo. Ainda há tempo suficiente de nós deixarmos aquela mochila de só tem pedras e colhermos coisas melhores. Então, da mesma forma que aqueles trabalhadores da 11ª hora se dispuseram a trabalhar no compromisso de servir, é esse o convite que Jesus nos faz com essa parábola. Obviamente, os defeitos, temos os clássicos, né? A inveja e a intolerância, a inveja por parte dos outros
que estavam trabalhando, a intolerância por não aceitar aquele companheiro, dividindo inclusive a tarefa, e a prepotência de querer que o dono da propriedade obedecesse às determinações deles. Mais ou menos aquilo que, quando nós pedimos alguma coisa para o homem lá em cima, nós achamos que ele deve fazer rapidamente do jeito que nós queremos, não é verdade? Mas ele não atende. Como é que Deus não atende o meu pedido? Ele não é pai, quer dizer, eu sou filho exigente. Eu quero que as coisas sejam no meu modo, naquele momento, da forma com que eu gostaria que fosse e já. Esse é o exemplo dos outros trabalhadores dessa vinha, que também temos muito disso, não é verdade? Às vezes nós invejamos um outro ser numa condição, não porque ele tem, mas porque nós não temos aquilo que ele tem. Porque se tivéssemos, estaríamos felizes. Não é porque ele tem uma bela casa ou um belo carro, é porque eu não tenho. Então, o problema está realmente, novamente, dentro de cada um de nós, é o famoso joio que precisa ser extirpado. Vamos aos ensinamentos desta parábola. Individualmente, a quantidade e a qualidade. Certo que o que importa mais é a qualidade, não é isto? Todos nós já ouvimos falar que façamos um trabalho na Casa Espírita uma vez por semana, mas com compromisso estaremos bem. Só que a qualidade ela sai da quantidade. Não é a depuração, né? A peneira, ela vai refinando o grão mais adequado, mais fino, mais perfeito, sai dali. Então, nós não temos a qualidade de início, nós precisamos ter uma grande quantidade para sabermos exatamente como ficará cada um de nós. Eu tenho que ter uma série de dificuldades na nossa vida, na minha vida, para que eu tenha, a partir daí, a qualidade de sentimentos, a qualidade de pensamentos e de atitudes. Se eu viver naquele exemplo lá no alto da montanha, sendo atendido em todas as minhas necessidades, dificilmente eu terei qualidade de vida espiritual. O aproveitamento das oportunidades. A Nívia me contou, que foi hoje mesmo, né, Nívia, que a Casa dos Humildes retorna às suas atividades de maneira integral. Retornou, Nívia? Sim. Que bom. Eu não sei aí em Portugal, mas cá no Brasil nós temos ainda casas que estão começando ao retorno, ainda assim mesmo, muito tênue, muito discreto. Tratamentos, alguns de mais complexidade, ainda não estão sendo feitos. Então, nesse instante, nós avaliamos, ou nesse período todo que mediou entre o início da pandemia e o retorno às atividades, nós vemos o valor da oportunidade de trabalho que a casa nos concede. Lembrando bem que a Casa dos Humildes e qualquer outro centro não depende de nós. Nós é que dependemos do centro para o nosso equilíbrio. Porque o centro, ele sobreviverá com poucos, mas naquela qualidade necessária. Agora, nós precisamos do centro para nos mantermos de pé e um pouco mais equilibrados, né, do nosso desequilíbrio habitual. Devemos cuidar da nossa seara, assim como o dono da propriedade chamou os trabalhadores, cada um de nós temos que cuidar da nossa vinha. Ou seja, a plantação das virtudes, a plantação de sentimentos nobres. Isso cabe a cada um de nós. Como semeador, ele espalhou as sementes, mas o solo, ou seja, nós, é que temos responsabilidade de cuidar do solo. Em termos de humanidade, todos somos iguais. Somos iguais? Pergunta. Não. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Está ouvindo, tá, Carlos? Eu não ouvi. Aqui diz que não. E o Eu não outro ouvi. Alguém falou uma resposta. falou que todos somos iguais.
iguais aos olhos de Deus. Então, significa o quê? Esse todos somos iguais aos olhos de Deus. Todos temos as mesmas oportunidades de evolução, oportunidades adequadas à nossa situação. Vejam só, vocês estão neste salão, e eu brinquei na primeira apresentação, que eu estava aí engendrando com a Nívia, junto com a Vânia, que eu só faço palestras com uma quantidade de acima de 100 pessoas. Lembra-se, Nívia? Sim. Contando os desencarnados também. Graças a Deus. Né? Então, vejam só. Todos tiveram a oportunidade, a divulgação dessa palestra ela foi feita com antecedência e vi alguns. Não estou dizendo poucos ou muitos, mas todos tiveram oportunidade. Há muitas pessoas, eu convidei algumas aqui no Brasil para assistirem, né, usando essa ferramenta, o Zoom. Eu não sei se entrou algumas das 4 pessoas que eu convidei, mas todos tiveram oportunidade. Então, aos olhos do Criador, cada um de nós, nas nossas necessidades, somos iguais. Não ficamos desamparados, mas somos iguais. Não, lógico, Carlos Machado não é igual a Nívia, não é igual ao João, ao Pedro, mas eu tenho as mesmas oportunidades que eu preciso ter para evoluir, que eu preciso ter. E devemos, obviamente, aproveitar essas oportunidades. Se nós não aproveitarmos, depois responderemos por isto. Alguma pergunta, meus amigos, antes de eu seguir? Perguntas? Não, calma. Ok, vamos em frente. Lavradores maus. Esta parábola nos mostra que um certo senhor, ele tinha a sua propriedade, arrendou para uma série de lavradores e foi para o exterior e para muito longe. Esses lavradores, então, cultivaram a terra, trabalharam na terra e quando chegou finalmente a estação dos frutos, esse senhor mandou alguns emissários para que eles pudessem recolher os frutos que ele tinha direito, ele era o dono daquela terra. Esses lavradores mataram esses emissários. O dono da propriedade, não tendo resposta, mandou mais emissários. Eles maltrataram alguns, mataram outros. E os que voltaram relataram essa situação de sofrimento, de dor, e o dono da propriedade mandou então seu filho. E quando eles se depararam com o filho, bom, esse é o herdeiro de tudo isso aqui, ele tem direito, vamos matá-lo também. Esta é a parábola. Quem são os lavradores? Quem são esses enviados? O filho do homem, é claro. O que é a vinha e o que é a estação dos frutos? Esses lavradores maus somos nós mesmos, ao longo das nossas existências. Os enviados do Senhor da propriedade, que é o Criador, são todos aqueles, ou profetas, ou messias, ou esclarecedores, filósofos, que vêm nos mostrar uma realidade maior, além daquela que nós estamos vendo no dia a dia. Essas pessoas são os enviados do Pai. E muitas vezes nós ou desconsideramos ou até apedrejamos e queimamos em fogueiras ou crucificamos, como foi o caso do Mestre. O que é a vinha? A vinha é a terra. Ou seja, nós estamos neste nosso planeta, cada um aí no seu país, com o objetivo de trabalhar para que a terra seja melhor. Não é que nós vamos cavar a terra, plantar sementes, podemos até ser agricultores, mas nós temos que trabalhar para que a nossa cidade, o nosso país seja melhor. Como? Exemplificando. É a melhor forma de nós mostrarmos a beleza da doutrina para as outras pessoas.
E a estação dos frutos, que é falado nesta parábola, quando então o dono da propriedade manda os seus emissários para receber os frutos daquela propriedade. Depois de centenas e centenas de encarnações, é chegado um momento em que nós temos que apresentar os frutos de tudo aquilo que conhecemos. Alguém pode dizer, bom, então eu vou já sair dessa palestra porque eu não quero conhecer mais, não é verdade? Eu vou descer desse carro porque já é o suficiente, não dá mais. Nós já conhecemos. O que eu estou apenas fazendo hoje é repetindo uma informação que você já possui. E espero acrescentando alguma coisinha no conhecimento de cada um de vocês. Então, a estação de frutos é um momento onde eu vou devolver à sociedade aquilo que eu aprendi, principalmente aquilo da doutrina. A disponibilidade que nós devemos ter, novamente, o compromisso de trabalhar para que nós possamos ser criaturas melhores. Eu não estou dizendo nem sair pregando em praça pública, mas eu tenho que ser melhor. A grande luta é essa da reformulação interior. E talvez nós não consigamos fazê-la do modo adequado ainda. Vamos conseguir. A inveja. Então, esses lavradores tinham inveja dos emissários e tinham inveja do Filho do Homem. Ele é o dono. Não? Foram totalmente intolerantes, com opiniões discordantes ou com uma autoridade que era representada pelos enviados do dono da terra. Eles não aceitavam ordens de cima, não aceitavam determinações das leis morais do Criador. A resistência. Lembram-se que eu falei? A resistência, ela provoca um aumento do cortisol, isso em outra palestra, e isso estraga as nossas células, provoca envelhecimento, diminui a resistência dos ossos, aumenta a pressão arterial e vai por aí afora. Então, a resistência aos desígnios da providência. Quando vem o prato à nossa frente, ele está servido. O que nós precisamos saber é como vamos digeri-lo. A luta contra aquilo é infrutífera, é desgastante. Então, vamos aceitar a situação e ver como podemos modificá-la. Não é uma aceitação simples de Deus quis. Não é assim que funciona, né? Deus quis e assim seja. Mas trabalhemos para melhorar a situação que nós temos. Aliás, nós temos a inteligência para isso, não é verdade? Naquele ideograma de crise e oportunidade, né, chinês, é o mesmo ideograma. Dependendo da situação, se lê crise, dependendo da oportunidade. Quantas empresas nessa pandemia fecharam e quantas outras não surgiram? Uma série de costureiras deixaram de ter as suas atividades e estão produzindo máscaras personalizadas, com enfeites. Aí as mulheres têm uma coleção de máscaras de acordo com sua roupa e está todo mundo feliz da vida. Um dia a gente deixará de usar essas máscaras, lógico. Mas o desafio proposto foi aceito e as pessoas se modificaram, as empresas passaram a entregar refeições, os restaurantes, né, através de que nós chamamos aqui de os motoqueiros, os motoboys, e muitos fecharam porque não tiveram essa flexibilidade. É isso que precisamos ter diante das dificuldades da nossa vida. Eu falo precisamos porque, evidente, eu também preciso. Os ensinamentos que essa parábola nos mostra, no âmbito particular, que nós sempre temos orientação. Sempre, em qualquer momento da nossa vida, seja imediatamente do nosso mentor individual, seja através de uma leitura edificante, mas a orientação nunca nos falta. Evidente que, se eu não tenho o livro, eu posso acessar a internet e ver alguma mensagem, posso ligar para um amigo que eu confio, sempre teremos alguém. E quando mais precisamos, temos aí o nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda. Lembram-se dos talentos recebidos naquela parábola que nós contamos? A estação dos frutos está vinculada diretamente a esses talentos. É a hora de prestarmos contas. E esta hora chegou. No âmbito geral,
todos, independentemente de religião, independentemente de acreditarem, recebem apoio dos seus mentores. Um médico fazendo uma cirurgia ateu, integralmente ateu, ele recebe a orientação do seu mentor individual, de médicos do espaço para bem conduzir a cirurgia, e ele sai da cirurgia pensando que ele fez tudo. Não tem problema, mas ele foi ajudado. Um dia, ele descobrirá o auxílio que ele recebeu e totalmente desvinculado disso. Ele não havia percebido que tinha sido tão ajudado como foi. Antes de passar para essa parábola da ovelha desgarrada, eu queria saber dos nossos ouvintes se há alguma dúvida. E, Nívia, há tempo para a parábola da ovelha desgarrada? Carlos, a gente já são 7h12. É a última? Sim, a ovelha desgarrada será a última. Vamos botar. Há alguma dúvida? Ninguém se manifestou. Eu ainda não consigo ouvir os espíritos. Mas isso é uma questão de tempo, Olívia. Deixa quieto. Deixa Às quieto. vezes é melhor não. Às vezes é melhor não. não. Dependendo do espírito, né? Vamos falar então da parábola da ovelha desgarrada. O pastor tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou e foi para o deserto. E ele então foi atrás, deixou as outras 99 no redil e procurou, achou a sua ovelhinha e colocou nos ombros e voltou feliz, contando para os seus amigos que havia encontrado a ovelha desgarrada. Parábola simples, né? As ovelhas somos nós. E, obviamente, o pastor é o mestre. A responsabilidade que nós temos de permanecer dentro do caminho que Jesus nos mostrou. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. O convite foi feito como semeador. Jogou as sementes, cada um que faça aquilo que achar melhor. Mas, em nos colocando nesse caminho, temos responsabilidades. E compromisso. Então, não cabe a nós, agora, com todas essas sementes que recebemos ao longo da nossa existência, simplesmente abandonar essa trajetória. A ovelhinha desgarrada, ela foi displicente. Eu vou por aqui, deixa aquelas outras minhas companheiras, eu vou descobrir o mundo, como o filho pródigo foi descobrir o mundo e acabou perdendo tudo, e pela fome, pela dor, ele retorna à casa do Pai. Nós. Quais são os ensinamentos, finalizando esta parábola? No âmbito particular, novamente orar e vigiar. Para desviar do caminho é muito fácil. Hoje eu não vou nas atividades na Casa dos Humildes porque está muito frio, ou está muito calor, estou cansado, estou um pouquinho resfriado. É uma abertura. Na semana seguinte, eu também não vou, porque apareceu uns parentes que vieram lá de Cascais. Na terceira semana, aí sim eu não me sinto bem. Aí você sabe que eu começo a perceber que eu não faço falta lá na Casa dos Humildes. Pronto. O plano espiritual inferior agiu com sutileza e afastou um trabalhador. Oremos e vigiemos. Obediência racional. As 99 ovelhinhas que obedeceram ao seu pastor ficaram bem. Não foram para o deserto. Vejam que a imagem que Jesus criou é a imagem do deserto, onde não há comida e não há água. Ou seja, morreremos desamparados, não é? Se ficarmos lá. Então, essa imagem é muito... As outras obedeceram, entenderam o que o seu pastor queria, que era o melhor para elas, e continuaram bem. A dificuldade na reformulação interior é muito grande. Como eu falei para uma colega aí que fez aquela pergunta inicial, né, quantas encarnações nós lutamos contra aquele inimigo que somos nós mesmos, temos dentro de nós? Quantas encarnações?
A mudança, ela gera insegurança, ela gera medo. Mas está tão bem assim, né? Não está bem, nós sabemos que não. Tanto que procuramos algumas coisas para melhorar. E no âmbito geral, todos seremos salvos. Todos. Jesus nos prometeu isso. Lógico que é salvarmos de nós mesmos, né? Dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Não é salvar do outro, salvar a mim mesmo. Mas todos teremos oportunidades, seja nessa encarnação ou nas inúmeras que ainda teremos. Com certeza, nós nos livraremos desse homem velho que carregamos. Dúvidas? Silêncio aqui foi morto. Não entendi. Foi silêncio total. Silêncio total. Isso é grave. Está todo mundo se vendo como ovelhinha. Então, quero saber a desgarrada onde está. Meus amigos, para a reflexão final, nossa, leram? Nós estamos na casa maior, temos responsabilidades com ela, nós não criamos a vida, mas aquilo que nós fizermos recairá sobre nós porque estamos numa malha. É isso que um chefe indígena de nome Seattle, lá em 1855, ele nos trouxe. E ainda dizem que os indígenas são incultos, não é? Bom, eu não sei se há alguma pergunta remanescente de algum tema. Estou à disposição, Nívia e companheiros de Portugal e brasileiros que aí estão. Todos irmãos.